Glória a Deus. Exaltado seja o nome de Jesus. Eu vos convido para nós juntos, irmãos, abrir nossas Bíblias, né? No livro de Josué, capítulo 6, e nós estaremos lendo este texto, ou seja, os versículos 1, 2, 3, 4, 5 e o versículo 6. Glória a Deus. Glória a Jesus. Josué, capítulo 6. A destruição de Jericó. Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía, nem entrava. Então disse o Senhor a Josué: Olha, tenho dado na tua mão a Jericó, e ao seu rei e aos seus homens valorosos. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando-a uma vez. Assim fareis por 6 dias, e 7 sacerdotes levarão 7 buzinas de chifres de camelos adiante da arca 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as buzinas. E será que, tocando-se prolongadamente a buzina de carneiro, ouvindo vós o seu sonido, todo o povo gritará com grande brado. O muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá por ele, cada um em frente. Então Josué, filho de Num, chamou aos sacerdotes e disse-lhes: Levai a arca da aliança, e 7 sacerdotes levem 7 buzinas de chifres de carneiros, assim adiante da arca do Senhor. Amém, irmãos? Graças a Deus. Paz do Senhor a todos. Estamos felizes, nosso segundo elo da nossa campanha, onde que eu tenho certeza que Deus vai revelar muita coisa para nós. Realmente, quando se trata de muralha, se trata de uma segurança muito forte para o lado quem está na cidade. E para o nosso lado se trata de impedimento para possuir a bênção. No caso seria, o Senhor tinha ordenado que, tinha dado aquela cidade, mas tinha uma muralha. Então, esses dias eu tenho pensado muito sobre essa passagem, e confesso que é um campo pouco explorado sobre Jericó, muito pouco. E Deus vai falar conosco profundamente, e realmente as muralhas têm que cair. E uma coisa que me chamou muita atenção: por que o Senhor não entregou para eles já, esse muro já está derrubado no primeiro dia? E por que tinha de ser 7 dias, e no 7º dia ainda 7 voltas? Então foi um pouco cansativo, embora a cidade não era tão grande, mas para dar aquela volta toda ali com aquele povo, não é brincadeira. E até eu pensei, será que só foi os guerreiros, só foi o levita? Mas eu não achei fundamento ainda para mostrar que foi só os guerreiros. Então, a ordem era para o povo, mas só que na batalha, eram os guerreiros que estavam ali na frente, e o povo depois tomou posse. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: teve de ter esforço, teve de ter fé, e muita coisa vai acontecer. Tem coisa na nossa vida que nós podemos fazer desde que o Senhor uma vez coloca no nosso coração. Tem coisa que Deus não pede para todos fazer. Tem coisa que Deus pede individual. Mas bom seria que a gente entendesse a voz de Deus sem reclamar. Aquele povo não questionou: mas por que tem de ficar dando volta? Por que clamar? Não.
era em silêncio, e eles foram obedientes, e o milagre aconteceu. Quando nós obedecemos a palavra, o milagre acontece. Nós estamos em pouquinhos irmãos, mas só que Deus é sabedor de todas as coisas. Só Deus pode operar em cada coração. O povo é do Senhor, as almas é do Senhor, só que nós não podemos ficar frustrado. Deus sabe todas as coisas. O certo é, quem chegar aqui, vem aqui, não vai sair de mão vazia. Deus vai socorrer o seu povo, vai entrar com providência, e sempre nos números pequenos, a glória do Senhor se manifesta, porque não tem vaidade alguma, vem por necessidade, e aonde há necessidade, vai acontecer o milagre. Amém? Irmão, você pode passar o que você for, pode levantar as trevas, pode fazer o inferno inteiro contra a tua vida. Eu quero te dizer que não existe nada difícil para Deus. Se Ele falou alguma coisa, Ele vai cumprir na sua vida. Pode, irmãos, que você fala uma coisa aqui, dá errado. Você fala outra coisa, parece que acontece outra coisa, para dar errado. Mas o Senhor falou, você pode ter certeza, Ele vai cumprir, aleluia. Ele vai fazer, o inferno pode levantar de cabeça para baixo, irmão. O inferno pode levantar contra você, dizendo, para desarrumar a sua vida. Mas o Senhor disse assim, filho, eu sempre estive bem aqui, e a vitória eu preparei para ti. Nessa noite, Deus está falando com vocês que estão aqui, aleluia. Você pode ir lá embaixo, meu irmão, você pode tocar a roda lá para baixo, o Senhor vai lá e te tira de lá, aleluia, para te dar vitória. Então não temas, queridos, aleluia. Tem muitas pessoas que às vezes ele tem tanto tempo na igreja, mas nunca passou uma prova, né, irmão Ismael? Deus nunca testou ele, então ele está felizão. A hora que Deus começa a testar, aí que é o problema, meu irmão. Deus já está falando com nós agora, na hora da prova, fica firme. Na hora que está dando tudo errado, fica firme, aleluia. Deus permite tudo, só que quando Ele levanta, aleluia, não tem jeito de falar que veio porque quis vir, que aconteceu porque tinha que acontecer, não. Foi o Senhor que trouxe, foi o Senhor que fez, foi o Senhor que salvou, foi Ele que fez, irmão, foi Ele que abençoou. Aleluia, Ele mexe lá no difícil, aleluia, lá no difícil, para vir te dar vitória depois. Amém, irmãos? Essa é a profecia que Deus colocou na minha boca aqui. Eu não vou tomar mais tempo, porque nós temos que ouvir a palavra agora mesmo, irmã Débora, aquela palavra gloriosa que ela sempre prega, né, irmãos? E nós saímos daqui cheios do Espírito Santo. Amém? Agradeço a oportunidade. Irmãos, uma coisa tão simples, né? Dá uma volta. Parece loucura, né? Depois, todo dia uma volta. Voltava para o arraial. No último dia, 7 voltas. Vocês não vão ficar escandalizados, não. Eu vou dar uma volta nessa igreja para derrubar algum impedimento. Primeira vez eu vou dar uma volta na primeira, e na última, se os irmãos sentir, aí vai ser de hoje. Mas existe alguma coisa que tem de cair por terra. Tem alguma coisa que tem de cair por terra. Estão todos trabalhando? Não. Então tem algum impedimento. E isso, no geral, hoje está acontecendo. Então que Deus possa nos capacitar, que Deus possa fazer coisas tremendas, mas uma coisa nós não podemos duvidar, chama-se do poder do Senhor. Nós não podemos. E a maneira que Deus abençoa, Deus abençoa. Deus, quando quer abençoar alguém, Ele abençoa. É mais difícil Deus abençoar coletivamente do que individualmente. Porque coletivamente, quer dizer, todos têm que estar no mesmo pensamento, todos estão de acordo e tudo. Por isso que a Bíblia fala assim, se vós concordar acerca de 2 ou 3, acerca de qualquer coisa, no meu nome, diz a Bíblia que o Senhor fará. Tem milagre que vem de concordância.
Então nós temos que concordar com a palavra. Algum gesto, alguma coisa, fica individual da fé de alguém. Alguém pode falar assim, não, mas eu não estou vendo nada, está fazendo, não está acontecendo. Não é feito para você ver ou não ver. A Bíblia fala assim que as coisas do Senhor é feito por fé. Tanto é que para o céu só vai subir através da fé. Tem gente que vai ficar, puxa vida, e ele veio mesmo. Tem gente que já está duvidando. Então vai perder. Então eu vou dar minha voltinha, vou pegar aqueles, a primeira volta eu já vou ali, vou chegar aqueles bancos primeiro, que eu tenho de dar a volta completinho. Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Amém, irmãos? No final do culto, vou dar outra volta para simbolizar a segunda. E o nome do Senhor será glorificado. É uma coisa que eu vou fazer em nome de Jesus. E no último dia vocês vão ver eu dando 7 voltas para a glória do Senhor. E que o Senhor seja exaltado. Pai querido, Pai eterno, é no nome de Jesus que nós estamos na Tua presença. Senhor, nós estamos numa campanha derrubando as muralhas de Jericó. E estamos, Senhor, na Tua presença, porque nessa casa, na vida dos irmãos, há muralhas, Pai, que precisa ser derrubada. Então, no nome de Jesus, Pai, eu já dei uma volta, depois eu vou dar outra volta. E no último dia, papai, eu vou fazer segundo o Senhor falou com o profeta lá com o teu servo. Pai, agora a tua filha vai usar a sua palavra. Usa ela. Faça segundo a tua vontade, papai. Em nome de Jesus, ministra sobre o coração dela, Senhor, aquilo que o Senhor tem para nós. E que seja a tua vontade para louvor da sua glória, em nome de Jesus. Vamos ouvir a nossa irmã Débora. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Realmente esse tema é bem forte, né? Quem não tem muralhas hoje, né? Quem nunca passou por uma prova e quem nunca precisou ser obediente ao Senhor, né? Então a nossa passagem de hoje está em Josué, capítulo 6. Eu vou ler do versículo 1 ao 5. Ora, Jericó
cerrou-se, e estava cerrada por causa dos filhos de Israel. Nenhum saía nem entrava. Então disse o Senhor a Josué: Olha, tenho dado na tua mão a Jericó e ao seu rei, e os seus valentes e valorosos. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando a cidade uma vez, assim fareis por 6 dias. E 7 sacerdotes levarão 7 buzinas de carneiros diante da arca. E no 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as buzinas. E será que, tocando-se longamente a buzina de carneiro, ouvindo vós o zunido da buzina, todo o povo gritará com grande grita, e o muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. E é interessante como o Senhor é detalhista, né? E ele é bem específico, né? Com a ordem, né? Que deveria ser as voltas, os homens de guerra, né? Que iam na frente, tudo. Aqui não fala, né? Sobre o povo. Eu imagino que eles não deram a volta, e sim a arca e os homens de guerra. Porém, o povo estava ali próximo. Deu a entender isto, né? Que o povo estava ali com eles, que era quando eles iriam gritar, né? Na 7ª volta, no 7º dia. E a volta foi apenas os homens de guerra e a arca, né? Que deram as voltas com os sacerdotes. E nesse texto, Deus falou claramente comigo sobre o tempo de silêncio, né? Porque ele pediu para eles darem a volta e pronto. Eles não falavam, eles não era para gritar antes do tempo. E quanto que a gente passa na nossa vida, que muitas vezes a gente tem que se calar, né? Quantos problemas que às vezes a gente queria chegar aqui na igreja e falar para o irmão, eu estou passando isso, eu estou passando aquilo, principalmente em provas, né? E o Senhor nos pede silêncio, né? Nos pede para esperar, mas é um silêncio sem questionar. E hoje é muito difícil, irmãos, nós fazermos o silêncio, principalmente com muitas distrações, né? Hoje nós estamos tão ocupados que a gente não passa 2 minutos em silêncio. A nossa mente, ela não silencia. Ela sempre está pensando no que tem que fazer, pensando no que tem que comprar, no que tem que vestir, e isso está acabando com a sociedade. Isso está acabando com os homens, porque eles não têm o silêncio que o Senhor pede. Outra coisa importante que o Senhor me mostrou foi sobre a obediência, né? Jericó era uma cidade forte, apesar de não ser grande, mas era uma fortificada, né? E para a época era uma cidade praticamente impossível de se derrubar, principalmente pelo povo de Israel, porque eles não estavam tão fortes, né? Eles tinham passado pelo deserto, né? Moisés tinha já ido, né? E então assim eles estavam enfraquecidos. E é logo à frente uma cidade forte, uma cidade que hoje nas nossas vidas, o que é essa cidade na sua vida? É um trabalho, é filhos, é emocional. O que é hoje uma cidade fortificada que te impede de dar um próximo passo? Mas o Senhor também olha a perseverança daquele povo. Eles não desistiram, eles não questionaram, eles fizeram em silêncio, eles tiveram a ação da obediência e eles perseveraram, né? Eles tiveram a perseverança, porque o muro não caiu no primeiro dia. O muro só caiu no 7º dia e depois das 7 voltas.
Então, eles precisaram ser obedientes e ter a perseverança. E as trombetas era a adoração ao Senhor, né? Que eram tocadas pelos sacerdotes. E isso me mostrou que quando nós colocamos a nossa adoração, colocamos a nossa vida com o Senhor à frente de tudo, o silêncio, a obediência e a perseverança, elas ficam mais fáceis. Humanamente parecia loucura rodear aquela fortaleza, né? Era impossível eles olharem aqueles muros altos, aquelas pedras, e pensar, o povo de Jericó vai ficar quietinho lá dentro e não vai nos atacar aqui de fora, porque ainda tinha essa possibilidade, né? Mas o pessoal de Jericó, eles já estavam descrente do povo de Israel. Nós estamos aqui dentro, fortificados pela nossa fortaleza, né? Nós não precisamos de mais nada. E espiritualmente, o povo de Israel era dependente total de Deus. E aí que está o segredo, que quando nós nos entregamos para ser espiritualmente dependente do Senhor, não importa qual muralha vai aparecer na nossa frente. Não importa se eles vão nos atacar ou se eles vão zombar da gente. Mas nós vamos estar na presença do Senhor e dependente dele. Deus usa muitos elementos, né, ao longo da história para dar vitória a Israel. E aqui eu achei muito interessante, né? Eu pesquisei sobre o número 7, porque ele se repete várias vezes na mesma passagem, né? E 7 é um número importante para Deus, né? Ele revela a perfeição. Foi o dia que ele viu que a obra da criação estava completa. E que Deus está no controle do começo ao fim. E quando nós trazemos isso para a nossa vida, como o nosso irmão Carlos disse, né? Quando o Senhor promete, Ele vai cumprir, independente do tempo. Né? Então, se Ele prometeu, Ele vai até o fim, assim como Ele fez com a sua criação. E nessa passagem, Deus instrui 7 sacerdotes, 7 trombetas, 7 dias, 7 voltas, no 7º dia das muralhas. Os 7 sacerdotes representam a presença de Deus, liderada a batalha. Então, era Deus que estava liderando aquela guerra, não eram os homens. 7 dias e 7 voltas é uma ação completa de Deus. E a Arca da Aliança, Deus vai à frente e não o exército. E quantas vezes nós queremos colocar a nossa vontade na frente do Senhor? Ah, Senhor, mas eu estou vendo o que está precisando e eu quero fazer isso. Mas não é o tempo. Ah, Senhor, aquele irmão não está vindo na igreja, mas eu quero visitar, eu quero falar com ele, mas pergunta para o Senhor se você pode fazer isso. Porque o Senhor trata cada um individualmente. Então, é o tempo do Senhor, né? E nós precisamos respeitar isso. E o grito final, né, é uma fé liderada no tempo certo. O grito não foi um grito qualquer. Foi um grito de fé que acreditaria que aquelas muralhas iriam ser derrubadas. Os muros não caíram no primeiro dia, nem no quarto. Eu, particularmente, irmãos, acho que teria desistido, né? Quantos sonhos nossos, quantas vontades nossas, quantos projetos que nós colocamos em mente e falar, eu vou fazer dessa forma. E vai bem no primeiro dia, e vai bem no segundo dia, no terceiro dia já não está tão bem assim, no quarto dia, isso aqui não vai dar certo, isso aqui é uma coisa boba, né? E isso traz para nós refletirmos, né? As coisas do Senhor têm o tempo certo. Quando se é feito com obediência, né? Você precisa obedecer e ter a perseverança. Senão o Senhor realmente não vai entregar o que foi prometido. E as muralhas caíram no momento determinado por Deus, mas só depois da obediência e da perseverança daqueles homens. Eles precisavam
crer, né, na instrução de Deus. No versículo 1, Jericó estava rigorosamente fechada. Ninguém saía nem entrava dela. Além de Jericó se fechar fisicamente, criando uma fortaleza em guerra, Jericó se fechou para Deus. Jericó não queria ouvir a palavra de Deus. Jericó não queria saber de Deus e nem se converter. Eles realmente se fecharam. Era uma cidade da Cananeia, né? E os cananeus, eles tinham uma religião politeísta. Eles adoravam vários deuses pagãos. Entre os principais deles estava Baal e Aserá. E eu achei interessante porque hoje a gente fala assim, outros deuses, né? Eu não tenho outros deuses, eu adoro apenas Deus, né? O Criador, o que fez o céu e a terra. E aí eu fiquei pensando, né? Naquele tempo, os deuses eram bem definidos, né? Assim como tem em outras religiões, os deuses, né? Bem definidos. Mas e na nossa? O que seria essa adoração a outros deuses? Porque às vezes a gente troca o nosso Deus, o momento que a gente tem livre para entregar ao Senhor, a gente troca ele por tantas coisas, principalmente nessa era da tecnologia, que tem tantas distrações, tirando o nosso foco, né, de Deus. E aí eu venho perguntar para os irmãos, será que nós não estamos trocando o nosso Deus? Será que nós realmente não temos outros deuses? Não adoramos outras coisas à frente do nosso Deus? Será que nós não colocamos a nossa família em primeiro lugar? Será que o nosso trabalho, as contas, eu sei que é necessário, eu sei que nós temos que comer, que vestir, eu não quero ser hipócrita, né, em falar que não temos que pensar nessas coisas. Temos sim. Porém, nós temos que colocar o nosso Deus à frente de tudo. Eles não escolhiam o Deus de Israel como o único Deus verdadeiro. Então fica bem claro. Mas havia algo importante acontecendo em Jericó. Embora não crerem, eles temiam o Deus de Israel. Então, quando aquele povo começou a dar a volta naquele muro, naquela muralha, né, naquela fortaleza, eu entendi que... Por que eles não reagiram? Porque eles sabiam que o Deus de Israel estava à frente. Eles sabiam, eles tinham convicção que aquele povo estava com Deus e eles temiam o Deus de Israel. Eles não criam, eles não queriam aceitar, mas eles temiam. Assim como hoje nós tememos o nosso Deus, nós pedimos para Ele nos ajudar a salvar a nossa alma, a ir para o céu por temor, né? Será que nós adoramos e servimos Ele por amor ou por temor? Muitas pessoas estão aqui dentro hoje apenas por temor. E não é o temor que vai salvar as nossas almas. Não é o temor que vai nos levar para o céu. E isso fica muito claro no testemunho de Raabe, né? Quando ela fala em Josué 2, 9 e 11. Bem sei que o Senhor vos deu esta terra. Então eles sabiam que aquela terra era de Israel. O povo sabia, porque o Senhor, vosso Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Então não importa onde nós vamos, o nosso Deus é Deus, né? Se Ele te deu, se Ele te entregou, Ele vai cumprir. Ou seja, eles ouviram o que Deus fez no Egito, ouviram sobre o Mar Vermelho, sabiam das vitórias que Israel estava tendo, e o coração deles desfaleceu de medo. Não houve arrependimento coletivo, né? Como o irmão disse aqui, que o Senhor é mais fácil fazer no individual do que no coletivo, justamente por isso, porque o coletivo precisa estar, assim como o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles precisam estar em harmonia perfeita para que o agir de Deus aconteça. Então, aquele povo temeu ao Senhor, mas eles não se arrependeram.
Assim como Jonas, eu lembrei quando eu preguei sobre Jonas, Jonas foi para aquela cidade de Nínive, pregou, aquele povo se arrependeu, mas ele não ficou satisfeito com aquele arrependimento, porque ele queria que o Senhor fosse apenas justo e não tivesse a graça. E Jericó nos ensina que temer o poder de Deus não é o mesmo que obedecer ao Deus verdadeiro. Então não adianta você vir na igreja e falar, não, eu acredito, eu sei essa palavra, eu tenho fé e não sei o quê, mas na sua vida pessoal você não obedece. Quando o Senhor fala para você, não faz, não vai, muda o caminho, muda as amizades, muda as suas vestes, porque o Senhor nos aceita, né? Quando nós chegamos na igreja, nós chegamos despedaçados, nós chegamos só o pó, né? Como se diz, mas Ele não nos aceita permanecer da forma que chegamos, e é que muitas das pessoas confundem, né? Principalmente hoje, eles usam esse pedaço, Deus me aceita como eu sou. Não, Deus aceita você vir como está, mas Ele não aceita você ficar como está. Porque se você vem e não tem uma transformação, você está vindo por medo, né? E não por arrependimento, e não para obedecer ao Senhor. A cidade sabia, a cidade ouvia falar, e a cidade temeu, mas não se rendeu. É o que acontece muito com o povo, né, hoje. Eles sabem sobre a volta de Jesus, eles ouvem falar, porque hoje é muito difícil ter uma cidade que nunca ouviu falar de Jesus, né? Hoje não, essa semana eu vi um vídeo que uma cidade bem remota, assim, bem distante, lá no Amazonas, e era um índio, e ele estava pregando, falando sobre Jesus, e ele falou, né, no vídeo. Muitas pessoas me mandam no direct, falando, mas um índio é crente? Nunca vi isso, onde já se viu isso? Que não sei o quê. E ele fala, bem que o Senhor disse, né, que a volta dele seria próximos dos dias em que todos tivessem acesso, né, que todos iriam saber que Jesus é o Senhor, o Salvador, né? Então, assim, as pessoas têm essa oportunidade de ouvir. As pessoas ficam com medo, né, sobre a volta de Jesus, sobre o fim dos tempos, como que vai ser e tudo mais, mas elas não se preocupam em se arrepender de verdade. Raabe foi a única exceção naquela cidade. Ela creu, agiu em fé e foi salva. E isso me mostra que para sermos salvos, nós precisamos ter uma ação. E hoje está muito fácil, né? Mas eu vou orar na minha casa. Porque o Senhor fala para a gente fechar a porta do quarto e orar. Mas não é assim que o Senhor vai buscar, porque Ele diz que vai vir buscar a igreja, né? E se você não estiver em comunhão com a sua igreja, será que você vai estar realmente pronto para o Senhor te buscar? Você precisa ter uma ação, né, de fé. E Jericó representava o povo que conhecia as obras de Deus, mas preferiu manter os seus ídolos, né? O resultado foi o juízo, diferente de Nínive, que se arrependeu e foi salva. E a Raabe, essa mulher que cita na passagem, representa alguém em meio à cultura corrompida. Escolheu crer e obedecer. O resultado é a salvação. Não tem outra forma, né? Ou você ouve falar, você se arrepende e crê e muda e é salvo, ou você escolhe continuar da forma que você está e você vai receber o juízo, né, do Senhor. No texto nos deixa claro que não havia uma saída humana, né? Deus permite situações fechadas para nos mostrar que a vitória vem dele. A aplicação dessa frase eu achei muito interessante, né? Há momentos que as portas se fecham,
para que aprendamos a depender totalmente do Senhor. Quantas vezes nós temos dificuldades, principalmente na família, né? Porque cada um pensa de uma forma, mesmo sendo criados e recebendo ali a instrução igual, cada um pensa de uma forma. E aqui nos mostra que, independente, né, da forma que você pensa, se você coloca o Senhor em primeiro lugar, e não importa as portas que são fechadas, Ele abre. E todas vêm por Ele. No versículo 2, então diz o Senhor a Josué: eu entreguei Jericó nas tuas mãos. Josué não conquista por forças de suas mãos. O Senhor entrega a cidade a ele, depois da obediência e da persistência. Deus fala no passado, algo que ainda não aconteceu, movendo a fé de Josué. Então o Senhor fala para ele: eu entreguei Jericó nas tuas mãos. Ele não fala: eu vou entregar. Entreguei está no passado, mostrando que a vitória já era do Senhor. Antes da queda das muralhas, houve uma palavra, né, que Josué precisou receber e confiar. A obediência começa em acreditar naquilo que Deus diz, que por muitas vezes, né, irmãos, nas nossas vidas parece impossível, né? Muitos momentos nós estamos em situações que você olha e vê aquela muralha gigante na sua frente e você fala: não tem como, né? Não tem mais jeito, não tem saída. E o Senhor vem com uma palavra para você dizendo: confia, eu sou Deus, eu estou aqui, né? E só basta a gente ter fé que o Senhor nos entrega a nossa vitória. No versículo 3, rodeareis a cidade, todos os homens de guerra, uma vez por dia. Marchar não era atacar, não era para gritar antes do tempo, simplesmente um ato de obediência disciplinada. Não era uma vez só, era todos os dias. Deus não pediu criatividade, Ele pediu fidelidade àquele povo. Ele não pediu para que o povo inventasse, né? Para que o povo, adivinhem o que vocês têm que fazer. Não, ele foi bem claro no que eles tinham que fazer. Era só confiar, era só ter a obediência, era só persistir naquela palavra. Persistência é obedecer o ordinário enquanto se espera o extraordinário. Porque o extraordinário daquelas muralhas caindo era impossível aos olhos humanos, à mente humana, né? Era impossível. Imagino que, se fosse pelos homens ali, eles iriam derrubar um pedaço daquela parede, daquela muralha, e invadir a cidade, né? E ali ganhar a cidade por espada, né? E poderiam ter mortes dos dois lados, né? Mas o Senhor não, Ele derruba aquelas muralhas inteiras. Que diz ali no final, né, do texto que todo mundo ia cercar no 7º dia, na 7ª volta, e cada um iria entrar pela sua frente. Então não foi um pedaço da muralha que caiu, foi a muralha inteira de Jericó que veio a cair. Os 7 sacerdotes nas 7 trombetas e os 7 dias. O número 7 simboliza a plenitude e a perfeição divina. Sacerdotes vão à frente. Nos mostra que a vitória começa no espiritual. Os sacerdotes eram os levitas, o povo escolhido por Deus para a função de mediador de Deus e o povo. Eles ofereciam sacrifícios a Deus e tinham a função de ensinar o povo sobre as leis do Senhor. Eles foram à frente, pois Deus mostrava ao povo que essa guerra não vence com espada, mas com a presença e a obediência.
essa palavra se repetiu muitas e muitas vezes, né, irmãos? Em todos os versículos aqui, eu coloquei a palavra obediência, porque eu acho que é exatamente essa palavra que define a nossa fé, né? Quando nós temos fé, nós obedecemos, né, aquilo que você tem fé, aquilo que você acredita. E o Senhor nos mostra nessa passagem a importância dessa obediência. E será que em todos os momentos da nossa vida nós somos obedientes assim? Eu fico pensando, igual os meus filhos, né? Não tem um dia que os meus filhos não desobedecem. E eu? Quantas vezes no dia eu desobedeço ao Senhor? E aí depois eu venho e falo, Senhor, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Mas eu não lembro das vezes que eu desobedeci ao Senhor. Eu preciso daquele milagre. Mas quando foi que você obedeceu a palavra do Senhor? Quando foi que você colocou a sua fé à frente de tudo? É complicado, né, irmãos? Essa passagem mexeu muito comigo. E eu falei, nossa, mas Senhor, eu vou falar dessa forma? E o Senhor me disse, sim. Porque hoje, irmãos, a gente está com a cabeça tão cheia, mas tão cheia de coisas. É trabalho, é internet, é vontade, sonhos e muitas coisas, que quando vem a palavra do Senhor, ela fica chata, ela fica desinteressante, sabe? E o Senhor me faz ir versículo por versículo, justamente para nos mostrar que cada versículo ele deixa um pedacinho ali, uma chave para levarmos para todos os dias da nossa vida, né? E eu fiquei pensando nisso. As trombetas eram usadas naquele tempo para convocar o povo, anunciar algo divino e declarar a vitória espiritual. Então, eles tocaram a trombeta antes daquelas muralhas caírem, né? Eles tocaram as trombetas, depois eles gritaram e depois as muralhas caíram. É tudo uma ordem, né, divina. Não era um barulho para assustar o inimigo, era o anúncio profético para o povo. Então as trombetas não era para avisar que eles estavam ali, não era para assustar o povo de Jericó, era para avisar o povo de Israel que estava na hora daquele povo inteiro colocar a sua fé em ação. A arca representa a presença de Deus, né? Não era uma força militar, era uma ordem espiritual. Quando Deus vai à frente, o impossível se rende. Quando tocaram, o povo gritará. Deus afirma que acontecerá quando Josué e o povo forem obedientes. E aí sim o muro cairá. Depois das voltas, depois do toque da trombeta, depois do grito do povo, e o grito vem depois da persistência, para derrubar a fortaleza. O grito foi um ato de fé, um sinal de confiança, uma resposta à ordem de Deus. O milagre acontece no tempo de Deus, não no nosso. A obediência prolongada gera vitória inesperada. E trazendo para os nossos dias, Deus ainda nos pede obediência, mesmo quando a ordem parece simples demais. Nosso Deus é um Deus de detalhes. E muitas muralhas não caem porque desistimos, talvez na terceira volta. A persistência prova a fé. A obediência libera o agir de Deus. É tão simples, né? A persistência prova a nossa fé. Será que nós passamos nessa prova? Será que a nossa fé realmente está em acreditar na palavra do Deus que faz o impossível? Que traz aquela pessoa para dentro da casa dele e transforma? Será que a nossa fé realmente está em que nós vamos estar no céu
com o Senhor que vamos encontrar as pessoas que nós amamos? Será que a nossa fé é capaz de fazer a nossa obediência durar tanto tempo, tantos anos na presença do Senhor? Jericó caiu não por uma estratégia humana, mas pela obediência completa e uma persistência diária. Então, nós não podemos ignorar essas palavras, irmãos. A obediência, ela precisa ser completa. Eu não posso obedecer ao Senhor só no que me agrada. Eu não posso obedecer ao Senhor apenas naquilo que vai favorecer em algo. Não, a obediência ela é completa em todos os detalhes. Quando o Senhor te pede algo, precisa ser por inteiro. E a persistência, ela precisa ser diária. É todos os dias, continua fazendo a mesma coisa, mesmo sem ver resultados. E o que Deus mandou você fazer, que você ainda fica questionando. Quem obedece a Deus até o fim, verá muralhas caírem no tempo certo. A obediência nos coloca em movimento. E persistência nos mantém até o milagre acontecer. Nosso milagre, às vezes, não vem na primeira oração. O nosso milagre, às vezes, não vem na primeira vez que você conversa com o Senhor, né? O milagre, ele vem com a obediência e com a persistência. Porque hoje nós queremos algo, amanhã nós queremos outra coisa. E nós mudamos tanto, que o Senhor sabe o que é melhor. E às vezes aquilo que você pediu era exatamente o que o Senhor queria te entregar. Mas você desiste na primeira volta, na segunda volta. E o Senhor fala, você ainda não está pronto para mim te entregar o seu milagre. Né? Então, as muralhas de Jericó me mostram exatamente isso. A obediência e a persistência. Né? Nós não podemos desistir, né? Só porque a nossa igreja tem poucos membros. Nós não podemos desistir porque tem poucas crianças, tem poucos jovens. Nós precisamos fazer o que o Senhor nos ordenou. Né? Quer buscar, quer pregar, quer falar, quer chamar. E vamos persistir até o Senhor nos entregar o milagre. Eu agradeço a oportunidade. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, a nossa irmã citou várias vezes obediência. E eu estava pensando uma coisa. Quantos minutos será que eles deram a primeira volta? Será que foi uns 20 minutos? Me veio isso no coração. A primeira volta, quantos minutos? Nós não sabemos, mas ela teve um tempo. A segunda volta, também foi contado os minutos. No segundo dia. E me veio um negócio no coração, e eu quero crer que é de Deus. Quando estiver próximo da sua vitória, você tem que dobrar as suas voltas. Porque todo dia era uma volta só. Então quer dizer, 20 minutos todo dia. Mas no último dia, quantas vezes foi os 20 minutos? Dobraram-se. Isso chama atenção que quando estiver próximo da sua bênção, você tem de dobrar a sua oração. E isso tem sentido. Quando nesse projeto aqui já está. Olha o projeto, está feito. Uma volta. Volta para o arraial. Segundo dia, não era todo dia. Alguém apressadinho, então vamos dar as voltas hoje? Já vamos adiantar, né? Não. Dando uma volta. Segundo dia, no sexto dia, todo mundo sabia que o sétimo ia ser mais pegado. E no sétimo dia deu uma volta, 2 voltas, 3 voltas,
4 voltas. E tinha de contar certinho, não podia ser 8 nem 6. Eu acredito que o líder estava ali na frente. Ele contava, não podia falar, que era tudo calado. Ele podia falar, que a ordem era para ficar calado. Então não podia conversar. Quando eu dei a primeira volta, eu dei calado. Deu vontade de orar, mas na ordem não era ficar calado, era para calar. Segunda volta, terceira volta, só que na mente dele, opa, é a 7ª volta. Parou. Quando foi na 7ª volta, e ele tocar, acho que se chama sofá, o instrumento deles, que era de chifre de animal. Quer dizer, já tinha havido um sacrifício para fazer aquele instrumento. E a nossa vitória, ela só vem por causa de um sacrifício que foi feito na cruz. Então tudo isso aí, irmãos, tem um sentido espiritual. Até quando você vai expulsar o demônio, você sabe, você sabe por que eu estou te expulsando? Eu tenho uma carteirinha, eu tenho uma ordem divina, que o próprio Jesus falou, no meu nome. Então você vai confiante que você está no nome de Jesus. Por isso que você parte para cima, não é no meu nome, é no nome de Jesus. E no 7º, tudo aconteceu. E tocar longo. Parou o momento da grita. A nossa irmã foi feliz ao dizer tudo por... Quando nós fazemos o que o Senhor quer, a parte do milagre dele, ele vai chegar. Então, irmãos, nós vamos continuar em nome de Jesus. As muralhas vão cair em nome de Jesus. Muitas muralhas aqui vão cair. Após essa campanha, eu quero profetizar no nome de Jesus. Muita coisa hão de acontecer para a glória do Senhor. Nós vamos orar, vamos falar com Deus. Estaremos encerrando esse culto, colocando uma vírgula. E quarta-feira que vem nós estaremos aqui novamente. Esse ato que eu fiz é uma simbologia meu. Depois eu vou fazer de novo. E todo culto eu vou fazer até o 7º dia. O 6º dia. E no 7º eu vou dar 7 voltas. E no último dia nós vamos orar junto. Para que o Senhor venha derrubar todas as muralhas para a glória do Senhor. Aí vai vir o momento do grita. Amém? Nós vamos fazer isso para a glória do Senhor. Amém, né, irmãos? Vamos orar agradecendo a Deus, não é? Por esse culto, por essa palavra tão gostosa, não é? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Jesus, por tudo quanto Tu fez por nós nessa noite. Falou conosco, Sua presença tem sido maravilhosa no nosso meio. Jesus, nós louvamos a Ti, Senhor, por este segundo elo, segundo culto desta campanha. Papai querido, papai amado, nós estamos agora, meu Deus, colocando uma vírgula para que nós possamos ir embora, dê-nos uma noite de descanso, dê-nos um retorno de vitória e de bênção, e continue, Senhor, nos abençoando, Jesus, livrando-nos do mal, livrando-nos de todo perigo, guardando as nossas vidas, respondendo às nossas orações. Continue conosco, que nós possamos guardar esta palavra no nosso coração, uma palavra de fé, uma palavra de obediência ao Teu Espírito, Senhor, que nós possamos aprendê-los sempre andarmos segundo a Sua vontade, e sendo assim, papai querido, nós vamos obter muitas vitórias, muitos muros vão cair. Louvado seja o nome do Senhor, papai de amor, de bondade e graça. Tudo isto nós te pedimos e também te agradecemos, desde agora e sempre. Amém. Coloque a mão no coração, amados. Que a graça, o amor de Deus e a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com todos nós, e todos juntos dizemos: